Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula no canal Nova Filosofia. A ideia hoje é retomar onde nós terminamos na última aula. Quem quiser acessa a última aula que vai estar no link do vídeo, que a gente está estudando Agostinho, filosofia medieval, ok? Então nós terminamos com um problema muito sério, que é o caso do déjà vu, certo? Será que a gente tem livre-arbítrio ou a gente não tem? Porque qual que é a questão que Agostinho continua colocando nessa discussão? Lembra que ele está conversando com Deus. Se ele está conversando com Deus, ele quer respostas muito claras, que ele está colocando a fé dele em risco. Não se esqueça que Agostinho ele é fruto da sua história, do seu momento. O que aconteceu? Antes do Agostinho se tornar padre, ele se envolveu em vários movimentos e tal. Ele conta isso no livro Confissões, que a gente colocou lá a última vez, tá bom? E ele topou com um grupo chamado de maniqueístas. O que é isso? Existia um grupo que eles discutiam dentro da realidade do povo lá, ou da igreja do momento. Lembra que a gente está aí no iniciozinho da organização da igreja, século V. Qual que é um grande problema? Se Deus é todo poderoso, qual que é a questão? Será que ele criou o mal também? Então é muito sério. Será que esse Deus que deveria ser todo poderoso, onipotente, onipresente, que sabe tudo, ele criou o mal também? Agostinho não gostou dessa ideia. E como ele sempre fez no Confissões, ele escreveu um novo livro chamado O Livre-Arbítrio, onde ele quer discutir isso. Olha, nós somos livres ou não e qual é a origem do mal. Então vamos fazer uma viagem, como a gente fez na última, sobre esse pensamento do Agostinho sobre a origem do mal. Agostinho entrou com uma situação de que, olha, vou procurar na Bíblia. Então a primeira coisa é saber se Deus é bom. O que Agostinho fez? Capítulo 1 do Gênesis. Você vai ver que Deus criou tudo a partir do nada. Essa informação é importante. Deus não criou a partir de uma matéria já pré-concebida. Ele criou tudo a partir do nada. E dali ele fez tudo. Primeiro capítulo, lá nos primeiros versículos lá, estava uma escuridão danada, e aí Deus disse, só por palavra, faça-se a luz. E a luz foi feita. E aí foi dizendo várias situações, que o Agostinho vai colocando, vai refletindo sobre isso. E em cada pedaço lá, você vai reparar o seguinte, no final de cada dia ele disse, e viu que era bom. Tudo que ele criava, no final do dia, ele viu que era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. No final do sétimo dia, depois de ter criado tudo, inclusive o homem, ele viu que tudo era muito bom. O que Agostinho resolve nessa situação? Deus é bom. E se Deus é bom, ele não pode ser a origem do mal. Senão ele não seria tão bom assim. Seria negar a própria essência. Mas aí Agostinho depara, como você deve estar deparando aí também, com a questão, mas espera aí, o mal existe. Eu vejo muitas coisas ruins acontecendo aí, todos os dias, comigo, com outras pessoas, e o mal está presente. Como explicar isso? Então, qual que era a ideia dos maniqueístas? Que a gente está ao ar livre hoje, então a gente vai escutar algumas coisas aí, tá bom? O que os maniqueístas diziam? Olha, existem sempre contrário. Então se existe luz, existe escuridão. Se existe bem, existe mal. Então para eles, Deus nem era bom, nem era mal, ele tinha os dois. Então Deus criou o mal também. E isso Agostinho não podia aceitar de uma sobremaneira. Porque um Deus que não é tão bom assim não pode negar a sua própria essência.
de ser o bem. E aí ele foi trabalhando isso, né, ao longo do livro, tentando resolver essa situação. Qual é a origem do mal? Vamos trazer para uma situação real aqui, nossa. Dias atrás, nós estamos no mês de maio, finalzinho do mês de maio, nós comemoramos o final da Segunda Guerra Mundial com a liberação de Auschwitz, né? O campo de concentração de Auschwitz, Alemanha, 1945. E tem um livro chamado o seguinte, Onde Estava Deus quando aconteceu o Auschwitz? E vários filósofos colocaram essa situação. É essa mesma situação de Agostinho. Tá? Onde estava Deus quando acontece o mal? Vamos pegar uma situação concreta, vamos dizer aqui numa situação hipotética que muito provavelmente aconteceu. Um soldado nazista atirando numa criança pequena dentro do campo de concentração. Ela é inocente. E o Deus Todo-Poderoso não poderia ter parado o gatilho? Então será que ele é mau mesmo e deixou acontecer? Ou será que ele não está nem aí? Deixou acontecer. Um inocente morrer por uma situação má, de maldade, de discriminação. Onde estava esse Deus? Só para vocês verem a profundidade e a necessidade de ter uma resposta para Agostinho. E ele está aí na Idade Média e essa reflexão continua no dia de hoje. Onde ele está quando acontece uma maldade daquilo que aconteceu. Ontem aqui, todo mundo viu no jornal, hoje é dia 23 de maio de 2019, uma pessoa matou a namorada, entrou numa igreja e matou mais 3 pessoas. Entrou em uma igreja, lugar sagrado, Paracatu, Minas Gerais. Vai ver o jornal. Onde estava Deus? É sério. Por isso que a gente tem que perguntar e levar a sério a reflexão filosófica da Idade Média para uma realidade hoje. Isso está ligado aos nossos valores, aquilo que a gente valoriza. Vamos retomar a questão do Agostinho. Como é que ele resolve esse problema? É simples, vamos pegar uma alegoria de hoje. A geladeira, ela resfria o alimento ou retira o calor? É uma situação muito simples. Quem tem geladeira fósforo em casa aí, na hora que você fecha a janela, você vê ela chupando o ar. Na verdade, a geladeira não faz frio, ela retira o calor. Agostinho pensa da mesma maneira. O que acontece? O mal não é que Deus o criou. O mal é a ausência de Deus. Onde Deus não está, o mal está. Então ele pegava e lidava isso com a situação dos maniqueístas, ele tirava essa. Deus não criou o mal. O mal está quando Deus não está. É a ausência dele. A ausência do bem. Então vamos dizer aqui que você vê um colega seu aí, caiu na rua. Machucou, você é uma pessoa boa, você está é uma pessoa do bem, você está passando próximo a ela. O que vai acontecer? Você tem a oportunidade de ajudá-la, de ser Deus para essa pessoa. Mas você passa direto e essa pessoa morre. Entendeu a questão da presença e da ausência? Então, o fato de não fazer o bem, automaticamente gera-se o mal. É assim que Agostinho resolve o problema. A partir daí, Agostinho colocou, peraí, como é que nós vamos resolver então a nossa questão de liberdade? Nós podemos decidir certas coisas, né?
De onde vem essa liberdade? A gente volta lá no déjà vu de novo, se o futuro está determinado ou não. Como é que ele vai trabalhar essa situação? Vamos considerar o seguinte. Ele retorna na Bíblia, novamente, né? Gênesis capítulo 1, sempre na introdução. E lá na hora que a historinha de Adão e Eva, né? Tá lembrado? Deus criou o homem, a mulher, papapá, ele criou do bar, depois tirou a costela, papapá. E aí, ele colocou eles no jardim, as frutas estavam todas lá. E aí, Deus falou o seguinte: vocês podem comer de tudo o que está aqui, menos, e vou parar aqui. Lembra? Você pode comer de tudo, menos. Por que que Deus colocou o menos? É a partir daí que Agostinho começa uma reflexão. Por que nessa necessidade? Deus criou tudo, criou todas as coisas, usou essas coisas que ele criou para criar o homem e a mulher, ou seja, ele criou da própria essência, boa. E em algum momento, depois que ele falou que tudo era bom, ele chega e coloca, pode ser tudo menos. Por quê? Por quê? Lembra que nós estamos discutindo a situação do livre-arbítrio? Que Deus nos deu? E isso, por si só, já definiria que as nossas ações definem o nosso futuro? Por que Deus deu o livre-arbítrio? Agostinho chega a uma situação que diz que muito a origem do mal, então, já que Deus deu para nós a opção, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque quando eu não faço o bem, eu deixo que o mal se faça. Então a minha vontade é fraca. A minha vontade de fazer o bem é fraca. E isso é um problema do mal, ou seja, o mal está porque a vontade humana de fazer o bem é fraca. Ele resolve isso colocando, por isso que nós temos que procurar Deus, porque Ele pode nos ajudar. Ok? Essa é a ideia final do Agostinho. Mas vamos continuar ainda na questão do livre-arbítrio, que filosófico ainda não resolveu. Já que eu sou livre, por que ele colocou o não? Por si só é muito simples. Como é que você sabe o que é a alegria? Como é que você sabe o que é a alegria e como é que você consegue valorizá-la? Quando você experimenta seu contrário, a tristeza. E aí você escolhe viver mais alegre do que triste. Agora eu acho que você está começando a entender. Porque nós precisamos desses contrários, nós seres temporais, para perceber e valorizar as coisas. Então essa valorização parte da nossa experiência. Deus nos fez livres. Como é que eu valorizo a liberdade? Quando eu a perco ou eu tenho um limite para ela. Senão não é liberdade. Senão você não é livre. Você não sabe nem o que é isso. Então Deus coloca o menos. Podemos até pensar que nem interessava o que ia acontecer. Se Eva ia comer da maçã, se oferecer padrão. Não, não essa era a questão. A questão era experimentar a escolha. Que nós podemos escolher. Lembra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Se Ele criou a imagem e semelhança, Ele deu de si ao homem. Ele deu de si ao homem. E não há figura mais livre do que Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, pode tudo e entende e está em todas as coisas. Se Ele é mais livre do que tudo, Ele deu algo para nós. Para a gente decidir. Ótimo! Resolvido o problema. O problema do livre-arbítrio é a vontade.
Será? A origem do mal, então, é só a culpa do homem? Deus podia não ter dado isso para nós. Por que que deu? Ele deu algo de si ao homem. É o lado espiritual do homem. Nós somos corpo, alma e espírito. É uma coisa que nós vamos trabalhar depois, lá em Spinoza, uma outra situação. Então, como é que a gente resolve o problema do livre-arbítrio? Porque nós resolvemos o problema da onisciência, criamos a situação do que o livre-arbítrio é algo dado por Deus, então eu posso decidir. Mas espera aí, então ele não sabe para onde vamos? O futuro não está definido, ele que é onisciente? Isso é até simples de resolver, principalmente para Agostinho. Ele não é todo poderoso? Ele não pode decidir sobre si mesmo? Ele pode decidir não saber. Mas Deus, para o Agostinho, nos fez com um propósito final. Ele tem um objetivo coloca como objetivo. Lembra que nós estamos no início da cristandade cristã, início. Tem algumas outras situações em outras religiões, onde isso aí tem alguns conflitos dessa determinação. Mas aí é o trabalho que vocês vão fazer de pesquisa. Dentro dessa estrutura, o Agostinho chega a uma situação de que, olha, para a gente terminar, a vontade do homem é soberana. Mas como é que Deus resolve essa não interferência dele? Ele que é todo poderoso. O caso de Auschwitz com a criança. Agostinho resolve isso também nas escrituras dele. E olhando a Bíblia. Deus é amor. Simples assim. Se ele deu o livre-arbítrio por amor, retirá-lo de qualquer criatura é tirar o direito dela de decidir e experimentar a suprema liberdade. Então Deus não pode não deixar de amar. Então ele não pode interferir na liberdade que nos foi concedida. Por mais que ele deseje, ele pode, em algumas situações aí, em algumas religiosidades e tal, pois tem a questão dos milagres e tal, mas não é nossa área de atuação. Deus não pode. Estamos trabalhando filosoficamente o pensamento do Agostinho. Então, com isso, Deus não pode deixar de amar. Então, ele não vai interferir na sua decisão. Deus não vai descer aqui, agora na sua frente. Por quê? Porque na hora que ele descer, a sua fé acaba. Agora você tem certeza. Lembra que fé é acreditar naquilo que você não tem certeza? Na hora que você tem certeza, você deixa de ter fé. Na hora que você deixa de ter fé, você deixa de ter esperança. Você deixa de ter esperança no futuro. Você não sabe mais o que vai viver. E ele não quer tirar isso que é a nossa suprema liberdade. Olha que legal, um pensamento de um cara da Idade Média que a gente pode trazer à nossa vida. Independe da sua religiosidade. É interessante você perceber que você é livre se esse Deus existir ou não. Não é tão importante, mas você é livre, extremamente livre. Para ser bom. Para ser pessoa boa, para ser feliz, experimentar as coisas. Ok? Então, nós terminamos essa ideia do Agostinho. Na próxima aula aí a gente vai pegar um outro filósofo. Tá? Mas espero que você tenha feito boas reflexões. Anote, coloque as coisas, coloque as dúvidas. Escreva aí no canal, coloque aí os seus comentários. Na medida do possível, vou respondendo. Tá? Mas a gente se encontra na sala de aula. Tá bom? Um abraço para todos. Até mais.